E Deus quer que nós façamos tudo o que nós fazemos pela razão certa. Acho que até mesmo quando eu me visto para sair todos os dias, que eu devo me vestir da maneira que sei que vai agradar a Deus e não para impressionar as pessoas. Então eu quero que pense nas suas motivações. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Você pode perguntar por que meu programa se chama Desfrutando a Vida Diária? Bem, gosto muito de João 10:10, que diz: o ladrão, que é o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e tê-la em abundância ao máximo até que ela transborde. E eu levei muito tempo para aprender que não havia problema em desfrutar a vida. Eu achava que tinha que ficar trabalhando o tempo todo ou produzindo algo o tempo todo. Eu não cresci em uma atmosfera onde eu fui ensinada a desfrutar a vida, então levei muito tempo. Imagino que há muitos de vocês que talvez se sintam da mesma forma, sabe? E Deus quer que desfrutemos a nossa vida. Creio que quando conhecemos a palavra de Deus, a qual ensino no programa todos os dias, é assim que podemos aprender a desfrutar nossa vida. Então, é por isso que o programa se chama Desfrutando a Vida Diária. E hoje eu quero falar com você sobre por que eu faço o que eu faço. É sobre a motivação, sabe? Deus não se importa tanto com o que nós fazemos, mas por que nós fazemos. Agora, é claro que Ele quer que façamos coisas boas, mas Ele quer que nós façamos coisas boas com a motivação certa, por uma razão certa. Deus se preocupa mais com o coração, o homem oculto do coração, do que com aquilo que nós mostramos às pessoas por fora, sabe? Porque nós podemos ser hipócritas, podemos ser fingidos, nós podemos mostrar algo por fora enquanto sentimos ou pensamos algo diferente por dentro, e Deus, Ele quer que nós sejamos verdadeiros. Ele requer que sejamos verdadeiros e honestos. Em 1 Pedro 3:13-4, na Bíblia Amplificada, aqui Pedro está dizendo: não seja o vosso adorno meramente externo, com elaborados entrelaçamentos e nó dos cabelos e uso de joias ou troca de roupas. Noutras palavras, não tem problema em ficar bonito. Ele diz: não deixe que essa seja a principal razão pela qual seja sua vida apenas para parecer bem e impressionar a todos. Ouvi uma vez e realmente gosto desse ditado: você nunca realmente é totalmente livre até que você não tenha mais a necessidade de impressionar as pessoas. Acho que esta é uma grande verdade, porque não podemos viver uma vida genuína se tudo o que fazemos é tentar impressionar as pessoas. Então, Ele não é contra ficarmos bonitos, Ele só diz que esta não é a coisa mais importante. Ele está falando sobre penteados extravagantes e sobre se preocupar com joias ou trocas de roupa constantemente, mas que seja o vosso adorno interior e a beleza da pessoa oculta do coração, com o encanto incorruptível e inefável de um espírito gentil e pacífico que não é ansioso ou forjado, mas é muito precioso aos olhos de Deus. Então, a primeira coisa que aprendemos com isso é que Deus realmente quer que sejamos pacíficos por dentro. E podemos aprender a fazer isso, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, através da palavra de Deus e aprendendo a lidar com as coisas à maneira de Deus. Mas antes de continuar esse ensinamento, eu só quero dizer mais uma vez: Deus se importa com o porquê nós fazemos as coisas. E eu acho que nós não pensamos muito ou o suficiente sobre os nossos motivos. Apenas fazemos as coisas e muitas vezes fazemos coisas que achamos que outras pessoas querem que façamos ou coisas que serão aceitas, sabe, pela sociedade. E Deus quer que nós façamos tudo o que nós fazemos pela razão certa. Acho que até mesmo quando eu me visto para sair todos os dias, que eu devo me vestir da maneira que sei que vai agradar a Deus e não para impressionar as pessoas. Então eu quero que você pense sobre os seus motivos. Eu acho que isso é algo no qual não pensamos com frequência. Na verdade, toda vez que eu ensino sobre motivação numa conferência, eu vou te contar, o pessoal fica muito quieto. Porque quando você começa a pensar: ok, por que eu estou fazendo isso?
Muitas vezes, isso não é algo que você está fazendo porque quer, está fazendo para agradar alguém, ou está fazendo porque você acha que é o que querem, ou está fazendo para ser bem-quisto. Fazemos às vezes até para que possamos pensar bem de nós mesmos. Então, Deus está mais impressionado com o porquê fazemos as coisas do que com o que nós fazemos. As obras feitas com os motivos puros são as únicas que vão receber recompensas. Agora, a nossa salvação é um dom de Deus. Ela vem através da sua graça e nós a recebemos pela fé. Ao colocar nossa fé no que Jesus fez por nós na cruz, nós recebemos o dom da salvação. Ela não é baseada em nada do que nós fazemos, não é baseada em nenhuma obra que nós fazemos, mas é somente pela fé que podemos receber a salvação. Mas podemos, pelo nosso comportamento, receber essas recompensas quando nós chegarmos ao céu. Eu não sei exatamente o que elas vão ser, mas o que quer que elas sejam, eu não quero ficar de fora. Quaisquer que sejam as minhas recompensas, eu quero poder colecionar todas quando eu chegar lá. E a Bíblia nos diz claramente em mais de um lugar que Deus só nos recompensará pelo que fizermos com um coração puro ou com motivos puros. E eu levo tudo o que a Bíblia diz muito a sério, acredito nisso. Eu gosto de pensar sobre isso e aplicar isso à minha vida para ver se a minha vida está alinhada com o que a palavra de Deus diz. Assim, em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 11 ao 15, diz assim, está dizendo, ninguém pode lançar outro fundamento senão aquele já colocado, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. E então, nós construímos sobre esse fundamento, e se alguém constrói sobre esse fundamento, agora ouça isso, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, podemos usar coisas que são muito valiosas, que são aquelas coisas feitas com motivos puros, ou aquelas coisas que são inúteis. E essas são aquelas coisas que fazemos por razões erradas. A obra dele será mostrada pelo que ela é. Agora imagine isso. As pessoas realmente não gostam de pensar nisso, mas vai haver o dia do julgamento. E se você crê em Jesus Cristo, de verdade, se realmente crê nele, você não será julgado com base em sua salvação, mas será julgado por suas obras. Teve algo, você fez alguma boa obra? Foram obras puras? Ou foram coisas que eram impuras? E nós passaremos diante dos olhos de Jesus, então ele nos verá da forma que realmente somos. Porque o dia com D maiúsculo, as trará à luz, e elas serão reveladas pelo fogo. E esse fogo testará a qualidade das obras de cada pessoa. Se tiverem sido construídas, se o que foi construído sobreviver, depois de passar pelo fogo, o construtor receberá a sua recompensa. Mas se a obra for queimada, o construtor sofrerá a perda, mas ainda assim será salvo, mesmo que ele ainda tenha escapado pelas chamas. Assim, eu posso passar minha vida fazendo boas obras, orando e ofertando aos pobres, lendo a Bíblia, fazendo coisas boas para as pessoas, mas se eu estiver fazendo isso por motivos errados, o que muitas pessoas fazem, e de fato eu diria que muitas pessoas fazem as coisas pelos motivos errados e devemos estar dispostos a fazer as coisas apenas porque nós amamos a Deus. Não para receber algo, não para nós obtermos algo dele, mas porque nós o amamos. E quando este programa acabar aqui hoje, eu quero que você tire um tempo e vá para algum lugar e fique quieto. Então agora anote as coisas que você faz e depois olhe para cada uma delas e se pergunte assim, por que eu faço isso? Você está servindo em algum tipo de comitê que você realmente não quer estar e está fazendo isso só porque você quer que alguém pense bem de você? Você perde sua recompensa por isso. Ou você está na equipe de ajuda da sua igreja, mas
realmente não quer fazer isso, você só está fazendo porque quer fazer parte desse grupo. Nossos motivos sempre devem ser: eu vou fazer isso, número 1, em obediência a Deus, porque Ele me disse para fazer, e número 2, porque eu amo a Ele e eu quero servi-lo. Então, eu quero que você pense nisso. Deixe tudo ser filtrado através desses pensamentos. Então, o que você está fazendo? O que está fazendo que se ressente de fazer? A recompensa por essas coisas será queimada? O que você está fazendo que você reclama? Oh, meu Deus, poderíamos parar aqui e falar disso por muito tempo, não é mesmo? Quantas pessoas... Eu não sei, digamos que você seja convidado para alguma festa e realmente não quer ir, mas você se sente obrigado a ir. É uma coisa de família, as pessoas vão se ofender se você não for, então você vai. Mas reclama disso por 2 ou 3 semanas, bem... Qualquer recompensa que você teria recebido ou qualquer alegria que isso poderia ter lhe trazido, você perde com a reclamação. E a propósito, caso você não esteja ciente, reclamar é pecado. A reclamação abre a porta para que o inimigo tenha uma brecha em nossas vidas. E o inimigo é o diabo, sabe? Fazemos as coisas para agradar as pessoas, ou para receber recompensas, ou para sermos vistos. Vou contar uma história. Anos atrás, lá atrás, isso foi há 40 anos e... Sabe, algo que era muito popular era um broche de strass escrito Jesus, eram grandes e você podia comprar de qualquer tamanho, mas quanto maior, melhor. E eu tinha um casaco de inverno, que era mais ou menos da cor dessa blusa aqui, e eu usava aquele broche de Jesus de strass naquele casaco e ele brilhava refletindo a mensagem: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Bem, é muito importante se você colocar um sinal em seu corpo dizendo às pessoas que acreditam em Jesus que você se comporte da maneira que Jesus se comportaria. E muita gente não faz isso. Eles podem ter um adesivo no para-choque do carro, mas andam sempre em alta velocidade. Eu estava um dia fazendo as minhas unhas no salão e havia uma enfermeira lá e então ela estava falando que trabalhava no setor de câncer. E como era difícil trabalhar com aqueles pacientes com câncer, querendo tanto falar com eles sobre Jesus, mas as regras daquele hospital a proibiam e... Então, enquanto eu a ouvia, um pensamento veio até mim, creio que foi de Deus, que eu deveria dar a ela aquele broche de Jesus e dizê-la que, se ela o usasse em seu uniforme, o que não poderiam impedi-la? Então, quando ela se inclinasse sobre os pacientes para cuidar deles, o nome de Jesus iria ministrá-los e seria uma bênção para eles. Mas quando me sentei lá, senti que Deus queria que eu fizesse aquilo em segredo. Mas eu não sabia como fazer isso porque a menina estava sentada lá fazendo minhas unhas. Alguns minutos se passaram e ela de repente disse: acabou um produto e ela estava usando algum produto que vendia na loja ao lado, e então ela correu lá e pegou aquele produto que ela estava precisando para terminar de fazer minhas unhas. E Deus abriu a porta para que eu fizesse aquilo em segredo. Bem, eu comecei a pensar. E a razão pela qual eu estava pensando era porque, na verdade, lá no fundo eu queria ter algum crédito, sabe? Eu queria que as pessoas achassem que eu era legal, mas eu não sabia muito bem o que estava fazendo e pensei: bem, eu não sei, sabe, talvez... Eu sinto que Deus me disse para fazer isso em segredo, mas talvez, na verdade, iria abençoar a moça se ela me visse dar isso e ela pudesse perceber. Eu tive todos esses pensamentos bestas e com certeza pensei nisso por muito tempo até que ela voltasse. E então, eu tirei o broche da blusa e dei para a menina e eu disse a ela o que Deus tinha colocado no meu coração, e então todo mundo ficou assim: oh, você é tão legal, isto é tão doce, é realmente muito, muito lindo isso que você fez. E assim, sabe, eu me senti muito bem comigo mesma. Quando as pessoas nos dizem que somos bons, nós nos sentimos bem, sabe? E então, quando eu estava saindo daquele salão, eu ouvi o Senhor falar comigo no meu espírito. Isto foi o que eu ouvi. Bem, Joyce, espero que tenha gostado disso, porque esta é toda a sua recompensa. Uau! Esta foi uma das minhas primeiras lições do quanto os motivos são importantes para Deus.
E sabe, todos nós meio que usamos uma placa no pescoço. Amanda, ela vai trazer aqui a minha placa. Nós meio que usamos uma placa no pescoço que diz: faça-me sentir importante. Nós amamos nos sentir importantes. Bem, é muito importante fazer com que os outros se sintam bem consigo mesmo, mas isso não é algo que eu deva desejar e querer. Eu deveria saber que eu sou importante para Deus por causa do que a palavra diz e não fazer coisas para as outras pessoas apenas para tentar atrair esses elogios para me fazer me sentir importante. Você pode se perguntar: eu tenho uma placa invisível no pescoço, alguém, por favor, faça-me sentir importante? Eu sei que quando Dave e eu nos casamos, eu era realmente muito insegura. Você não saberia pela minha personalidade, porque eu agia com muita ousadia. Mas eu era muito insegura, e mesmo que eu me vestisse e ele me dissesse que eu estava bonita com aquele vestido, eu provavelmente achava que não estava. Então, quão maravilhoso é saber quem você é em Cristo. Saber que o seu valor e importância estão em quem você é nele, não no que coloca em seu corpo ou no que você faz. Agora pode levar a placa embora, Amanda. A Amanda arrumou o cabelo para o nosso programa hoje. Então, em Mateus 6, os 8 primeiros versos diz: tenha cuidado para não praticar sua justiça na frente dos homens para ser visto por eles. Isso não significa que você tem que se esconder toda vez que fizer algo de bom, mas diz para não fazê-lo com motivo de ser visto. Se fizer isso, não terá recompensa, diz seu Pai Celestial. Por isso, quando deres aos necessitados, não anuncieis com trombetas como fazem os hipócritas na sinagoga. Eu acho que naqueles dias, quando aqueles religiosos davam aos pobres, eles tocavam uma trombeta, anunciando que estava sendo bons para os pobres. É triste quando você pensa nisso. E nas ruas, para serem honrados pelos homens, em verdade lhes digo que já receberam sua recompensa na íntegra. Eu não sei de você, mas quando penso nisso, sabe, mesmo a melhor coisa que o homem poderia me dar não seria tão boa quanto a menor coisa que Deus poderia me dar. Então, não vamos trocar qualquer recompensa que tenhamos vinda de Deus pelo que os homens podem nos dar. Eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa na íntegra. Mas quando deres aos pobres, não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Bem, o que isso significa? Bem, eu sei o que acho que significa, pelo menos o que significa para mim. Para mim significa que quando eu faço algo de bom, número 1, tenho que manter a boca fechada sobre isso, não sair correndo contando para todo mundo o que eu fiz. E número 2, eu não tenho que sentar e pensar no quão bom eu fui, sabe? Agora, eu fiz alguns cultos na igreja na última semana e, honestamente, senti que eles foram muito bons. E tem havido essa tentação de me sentar e pensar nisso de novo, de novo. Nossa, o povo aplaudiu, mas eu fico: não faça isso. Eu fiz para Deus. Já acabou, passou. Eu vou deixar isso com o Senhor agora e vou para a próxima coisa. Mas ao fazeres a tua oferta, façam em segredo. Então teu Pai, que vê tudo que é feito em segredo, te recompensará. Você sabe como é difícil você fazer algo realmente bom e fazê-lo em segredo e nunca deixar que alguém saiba a respeito a não ser você e Deus? E quando orardes, e esta é uma boa, não sejais como os hipócritas, pois adoram orar de pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Agora, não sei você, mas eu vou ser honesta e dizer que eu já me peguei quando eu estava orando na frente das pessoas, como costumo fazer em nossas conferências, eu oro pelas pessoas, e eu tive que me treinar para ter certeza de que quando estou orando pelas pessoas, que eu esteja realmente falando com Deus e não apenas tentando impressioná-las. Então, isso é algo que você pode se perguntar quando tiver uma oportunidade ou se tiver oportunidade de orar em grupo. Se você está realmente falando com Deus ou se está tentando parecer religioso ou se você começa a usar palavras que normalmente não usa para parecer chique, Deus só quer que você seja você mesmo quando se achegar a Ele, em oração.
E outra coisa que descobri que é desafiadora para a nossa carne. Digamos que alguém lhe diga algo que Deus fez por eles e que seja algo sobre o qual você estava orando e... Como é difícil não dizer, sabe, eu orei por isso? Deus realmente lida comigo sobre isso, que eu não deveria roubar a glória dele. Agora estou falando de coisas que talvez a maioria não gostaria de falar ou admitir, mas sou eu quem subo aqui e conto todas essas coisas sobre as quais eu preferia não contar para ninguém, mas conto para ajudar você. Tenha motivos puros, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois adoram orar de pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Motivos. Eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa na íntegra. Mas quando orardes, entre em teu quarto e feche a porta, e ore a teu pai que não se vê. Então teu pai que vê, eu amo que ele não é visto, mas ainda assim ele vê tudo aquilo que nós fazemos. Sabe, é muito útil para mim perceber e ter em mente que Deus vê tudo aquilo que eu faço. Eu não estou escondendo nada dele. Ele sabe tudo. E teu pai que vê o que se faz em segredo te recompensará. Verso 7. Quando orardes, não useis de vãs repetições como os pagãos, pois pensam que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Tente pedir a Deus o que você quer com o mínimo de palavras possíveis e seja sincero. Não pense que quanto mais orar, quanto mais falar, mais será ouvido. Só seja sincero. Não sejam como eles, pois teu pai sabe o que precisa mesmo antes de pedirdes a ele. Motivos certos, Colossenses 1:10. Para que andem, vivam e se conduzam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe plenamente, desejando agradá-lo. Não vamos agradar as pessoas, vamos agradar a Deus. E isso é realmente um grande desafio, às vezes. Em todas as coisas, frutificando em toda boa obra e crescendo e amadurecendo continuamente no e pelo conhecimento de Deus. Agrade a Deus, não aos homens, Colossenses 3, do 22 ao 24. Escravos, obedecei aos seus senhores. Agora, graças a Deus, a escravidão acabou e eu não gosto desta palavra, então vamos mudar isso para funcionários. Obedeçam aos seus patrões em todas as coisas. Não apenas quando os olhos deles estiverem em você e para obter seu favor, mas com sinceridade de coração e reverência ao Senhor. Então, deixe-me dar um exemplo. Você trabalha numa empresa? Digamos que você seja um funcionário. Bem, se o seu gerente ou o seu chefe entra na sala e você está lá conversando com outra pessoa e no minuto em que ele entra você para de falar e volta à mesa para trabalhar? Então talvez seja melhor você se perguntar se deveria estar conversando. Ou digamos que você esteja fazendo algo pessoal na internet. E então o seu gerente ou o seu chefe entra. Agora então rapidamente você muda a tela e vai para uma outra coisa. Precisamos ter certeza de que aquilo que estamos fazendo não seja algo que tenhamos vergonha que as outras pessoas vejam. Porque uma coisa é certa, se nós temos vergonha das pessoas verem, então nós teríamos vergonha se Deus visse, mas Deus, ele vê todas as coisas. Então tudo que você fizer, tudo que fizer, faça de todo o coração, como se fizesse para o Senhor e não apenas para os homens, já que você sabe que você receberá uma herança vinda do Senhor como recompensa. Pois é a Cristo Jesus, o Senhor, que vocês estão salvando, ou melhor, servindo. Então vamos perguntar novamente, quais são seus motivos no que você faz? Isso é algo muito importante para mim, algo que eu realmente tento ter certeza de que meus motivos sejam sempre puros. Vista-se para Deus quando estiver se vestindo, não pense em como todo mundo vai pensar quando te ver. Faça seu trabalho para Deus, não importa o que faça, faça para Deus. Limpe sua casa para Deus, lave seu carro para Deus. Tudo deve ser feito com Ele e para Ele. Deixe Jesus ser o centro da sua vida, não apenas uma via lateral ou alguém a quem só busca quando está desesperadamente necessitado. Mas viva para Ele, desde que tudo que você fizer seja feito com e para Ele.
Tenha cuidado na oração para que você faça orações que Deus realmente pode responder. Sabia que o apóstolo Paulo nunca orou por coisas, ele nunca pediu um camelo, uma tenda nova, ou o que quer que precisasse naqueles dias? Ele nunca pediu essas coisas. Ele sempre pedia algo que o ajudasse espiritualmente, e essa era a oração que ele fazia pelas outras pessoas. Em Efésios, Filipenses e Colossenses, você pode encontrar as orações de Paulo. Ele orou para que as pessoas conhecessem a Deus melhor e mais profundamente, que soubessem o quanto ele as amava, que eles soubessem qual era a sua herança em Cristo, que conhecessem o poder de Deus, que estivessem enraizados e fundamentados no amor de Deus e que suportassem tudo o que viesse com bom temperamento. Ele nunca orou para que os problemas do povo desaparecessem. Ele orou para que eles pudessem suportá-los e ter uma boa atitude.